Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Jânia, sou psicóloga, psicoterapeuta de práticas integrativas e também estou aqui como portadora de doença crônica, que é a doença de Crohn, né, que eu adquiri pós-Covid como sequela aí do Covid. Na verdade, nós, né, a Ju, minha nutricionista, chegamos à conclusão que o Covid abaixa a imunidade ao ponto que algumas doenças que a pessoa possa ter dentro da sua genética acaba desenvolvendo, que eu acredito que foi o meu caso. Poderia nunca aparecer a doença, mas apareceu e estamos aqui tentando tratar e encontrar uma melhor qualidade de vida. E a Juliana, seja muito bem-vinda. Pode se Obrigada. apresentar. Olá, gente. Meu nome é Juliana. Então, eu sou nutricionista, né? Hoje eu trabalho em UBS na saúde pública, né? E fazendo alguns atendimentos aí online, né? E realmente o que a Jane falou, assim, é uma coisa que a gente percebeu muito, né? Da pandemia. Então, os casos, né? Muitos casos que ficaram aí reprimidos, né, durante essa pandemia. Um momento muito difícil em que muita gente ficou em casa, muitas pessoas pararam de fazer atividade física, né? Né, muitas vezes a gente se extravasou, né, correu atrás do quê? Né, dos alimentos e que muitas vezes não eram saudáveis, né? E hoje a gente percebeu, né, a gente está percebendo, né, que os casos, né, de doenças crônicas cada vez estão aumentando, né, além, né, dessa questão do próprio Covid, né, que apareceu, né, começou a aparecer outras doenças aí autoimunes, né, também. É verdade, o quanto mudou muito, né? Mudou a rotina de todos. E o quanto também aumento dessa ansiedade. Ai, não vai ter mercado, as coisas vão faltar. Então ia todo mundo. A única coisa, o único lugar, né, que as pessoas estavam indo era para o mercado e trabalhar, quem tinha que trabalhar fora, ou quem ficou em casa era mercado, né? Era geralmente os dois lugares que a pessoa ia. E nesse ímpeto, a ansiedade, dessas emoções, para onde nós vamos, né? A nossa tendência sempre é ir para o alimento. E aí, como fica? Quem tem aí essa doença crônica tem que lidar com a sua doença, fazer seu tratamento nesse momento, às vezes até mais sozinho, porque muitos acabaram tendo dificuldade de ter o acompanhamento médico, né? Até alguns, até tudo se ajeitar, até nutricional, tudo foi muito bem confuso. Então, como que as pessoas podem olhar aí, né, para esses alimentos, para lidar com essa alimentação diferente, pós-pandemia, o tratamento de doenças crônicas? O que que você consegue perceber, Ju? O que que você acha? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é o que aconteceu durante essa pandemia, né, que fez com que nós começássemos, né, muitas pessoas, né, desenvolvessem essas doenças, né, um diabetes, uma hipertensão, né, seria o quê, né? Então, por exemplo, o exemplo que você deu, né, do supermercado, né? Muita gente, né, deixou, e eu coloco até eu mesmo, deixei, por exemplo, de frequentar uma feira no início, pelo menos logo no início, né? Para evitar a aglomeração, né? A gente queria ir no mercado e ir para fazer a compra realmente do mês, né? E o que nós passamos a deixar de consumir? As verduras, os legumes, as frutas, né? Por serem alimentos que estragam muito facilmente, né? E acabamos indo para os alimentos, né, ultraprocessados, processados, né? O que levou aí ao aumento aí disso. Então, assim, para a gente tentar melhorar essa alimentação, né, a gente precisa começar a fazer, né? A ir para a cozinha, né? E começar a fazer os nossos alimentos, né? E aí é um desafio,
quando a gente pensa aí, né, na correria do dia a dia, para quem tem filho, para quem trabalha, tem um, dois empregos, né? Então, pensando em coisas mais fáceis, receitas fáceis, né? Assim que a gente vai, talvez, conseguir, incentivando dessa maneira. E mudar hábitos, né? A nossa dificuldade é de conseguir mudar os nossos hábitos, porque nós partimos do princípio que é mais fácil, né? Que é o alimento processado, como o chique do jeito que vocês falam, né? O alimento processado, né? O fast food, o que já está pronto, o que é só abrir e comer. E nesses momentos que, pelo menos aí é uma questão até, eu falo por mim mesma, nos momentos que eu tô mais ansiosa, ou que eu tô com a cabeça muito cheia, que as coisas estão, ai, tô estressada, ou tô cansada. Se você tem aquilo que é o mais fácil em casa, é o que você pega primeiro. E é um hábito, na verdade é um hábito. Quando a gente consegue fazer a mudança do nosso pensamento, da alimentação, que ela é importante a alimentação ser mais saudável, o quanto a alimentação é importante na vida das pessoas, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente pode sim transformar, né? Que a gente pode mudar e que eu posso mudar meus hábitos alimentares para conseguir me reconectar de uma outra forma, né? Isso vai fazendo a diferença para a gente conseguir nos fortalecer, mudar esses hábitos, porque é um foco, né? Estabelecer esse foco. Porque não quer dizer que não é saudável, que não é gostoso, mas são tentativas de fazer de formas diferentes. Eu vejo o quanto isso é importante. Sim, Que você... realmente, a mudança do hábito, né? Eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes que é a parte mais difícil, né? Quando a gente fala, porque mudança de hábito é algo que a gente não vai esperar de um dia para o outro, é algo que a gente vai construindo aos poucos, né? E muitas vezes a gente precisa de algumas ferramentas, né? A gente precisa de algumas coisas para conseguir chegar, né? Ter essa rotina, ter essa mudança desse hábito aí, né? E aí não só alimentar, né? A gente pensando numa atividade física também, né? Então são as mudanças de hábito que a gente vai precisar ir construindo aos poucos, né? Que é até o que as pessoas falam, né? Como é que é descascar? Virou até um meme, né? Descascar. Descasque mais e desembale menos. É Isso. isso mesmo. Então, se É, você, se você dá uma olhadinha lá na lata do seu lixo, né? E você percebe que tem mais embalagens, né? Plásticas, caixas, e menos cascas de frutas, né? Cascas de verduras, de legumes. Opa, então significa que provavelmente a gente está consumindo muito alimento, né? Ultraprocessado, processado aí. o que que vocês acham aí, né? O pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Como que tá o lixo aí de vocês? Tá? As embalagens são mais, né, prontas? Tem mais cascas? Tem mais embalagens? Né? Se vocês tiverem também alguma pergunta, algo que a gente possa também auxiliar. Eu percebo que realmente esse movimento é árduo, e principalmente quando você não pode, né? Quando realmente o não está aí colocado para você. Então, eu não posso comer. Quando você fala de uma doença crônica, independente da doença, é, sempre existe o não, né? Aquilo que não está mais ao nosso alcance ou que não deveria estar. E aí eu falo que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, quando nós parece que aquilo atrai, é algo que vai te satisfazer com aquela situação. E ao mesmo tempo, que foi que eu comentei até com a Juliana, quando eu comecei a fazer a alimentação totalmente diferente por conta da doença de Crohn, parecia que a doença tinha sumido. Eu falei, nossa, tô curada, não tenho mais nada, tô ótima. E aí, nessa de estar ótima, acho que eu posso comer um negocinho assim, né? E aí
você escapa. E aí você volta a ter as consequências, ou as consequências vêm lá na frente. A saúde, a Ju, mas. Opa, voltou. Acho que tinha dado uma falha, né? Acho que travou um pouquinho. É, eu também trabalhei muitos anos em clínica de hemodiálise, então os pacientes renais, ao longo da sua vida de tratamento, eles acabam ficando mais prejudicados por conta dessa alimentação, de não conseguir processar essa alimentação, de não conseguir comer da forma que deveria, e ao longo dos anos que eu vou estando no tratamento, isso vai fazendo a diferença. Então, acho que é isso que é importante, né? Ter essa consciência que o que eu faço hoje, ele influencia tanto na nossa vida agora, né? Mas quanto na nossa vida futura. Muitos pacientes de doenças crônicas não têm logo no começo o problema. Às vezes é ao longo, né? Mas alguns que a gente conhece mais, como o Crohn, eu sinto mais, né? É imediato, às vezes. Instantâneo, parece. Parece que é instantâneo. Diabetes, né? Diabetes também tem algumas situações mais pontuais, mas também a longo prazo tem as diferenças. Os pacientes renais têm, mas eles têm mais a longo prazo também, né? Dentro daquele período. Aí a Dejane, que é minha parceirinha, ela faz, né, tratamento de hemodiálise, boa tarde, e ela tá dizendo, né, que é verdade, Boa tarde. faz muita diferença aí, né? E o quanto isso é importante, essa conscientização, né? Eu falo que é esse entender a vida, né? Entender que a vida, ela é só para se for aqui. Travou? Saiu, mas voltou. Eu acho que seu roxinho. Tá. É, então você estava falando, né, dessa mudança, né? Então, o que a gente fez, né, o que a gente faz, que a gente vai sentir mais lá na frente, né? E realmente, né? E eu vejo, assim, uma coisa que você falou, né, da questão. Então, eu estava, me alimentava de uma maneira e, de repente, virou proibido, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é a gente nada, né, uma doença crônica, né, então, por exemplo, um diabetes, né, uma hipertensão, o que nada mais é o que é consumir uma alimentação saudável, né? Então, a mesma orientação, por exemplo, né, de alimentos integrais que a gente costuma orientar, por exemplo, né, a gente vai orientar também para um paciente saudável, que só quer prevenir essas doenças, né? Mas quando a gente coloca, né, impõe e coloca, eu não posso mais comer doce, eu não posso mais comer, agora eu só posso comer alimentos integrais, só posso comer arroz integral, né? Eu acho que a gente acaba colocando para a gente de uma maneira mais difícil, né? Deixa aquilo mais difícil, né? Então, talvez pensar de uma maneira diferente. Eu quero me alimentar mais saudável, então vou evitar, não vou comer tanto, mas eu vou preferir, né? É uma maneira talvez um pouco mais leve da gente conseguir levar isso, né? Porque descobrir uma doença crônica não é fácil, né? É muito difícil. A gente trabalhou, né, juntas, então a gente já pegou, né, muitos pacientes, né, recém-diagnosticados, né, com um diabetes, né, e que tem essa dificuldade, né, até a aceitação do diagnóstico, né, é, e isso é muito difícil mesmo, né? Mas se a gente pensar, a gente tem que transformar as coisas de uma maneira mais leve, né? É pensar que isso que a gente está fazendo agora é algo para um futuro melhor, né? E não algo impeditivo, algo que vai ser proibido e que eu vou sofrer por conta disso, né? Às vezes a gente sofre com antecedência, né? A gente sofre, eu não posso mais comer doce.
E aí nós começamos a sofrer porque eu não posso comer o doce. Mas se a gente falar, não, eu vou evitar, não, né? Talvez um pedaço ali e tal, né? Às vezes a gente nem come, acaba nem tendo a vontade, né? A gente acaba sofrendo com antecedência com relação a isso. Eu não vou poder ir numa festa, não vou poder sair com os meus amigos, né? Então, isso é algo que às vezes a gente sofre mesmo antes, É né? bem complexo, né? Então, boa tarde para quem está chegando. Boa tarde. A Dejane colocou o quanto o quanto ela come errado e sofre as consequências, né? Por conta do tempo até de tratamento. E como você falou, Uhum. da questão da socialização, que nós brasileiros duramos uma festa, uma comida, né, uma confraternização, sempre tem que ter a comida envolvido. Então, essa pandemia trouxe até um novo movimento para alguns, para outros não, continuam do mesmo jeito, mas a Eliane coloca para ser com menos dor. E para conseguir fazer com menos dor, com mais facilidade, é essa conexão consigo mesmo, é se conectar com um novo caminho. Porque muitas vezes, é, como você falou, deu vontade de comer aquele doce, mas provavelmente tem algum outro tipo de doce ou alguma fruta que tem essa doçura e que vai encontrar. Só que qual é a dificuldade, né, Ju, das pessoas que são mais simples ou que estão sempre acostumadas a comer sempre a mesma coisa que eu falo, né? Eu sou acostumada a comer arroz, feijão e frango. Meu filezinho de frango, para mim, né, uma saladinha tá ótimo. Então, quando você está acostumado a comer só aquelas mesmas coisas, você tentar fazer de forma diferente, ou porque também dá trabalho, né? A gente, vamos pensar, vamos fazer um bolo. Um bolo dá trabalho, você vai bater, né? E por que não fazer com outros tipos de ingrediente? Por que não fazer de uma outra forma? Porque nós temos sempre a tendência de repetir as coisas do mesmo jeito. E não é todo mundo que tem uma orientação para tentar mudar. Né? E muitas vezes eu falo assim, Uhum. fica com a pessoa na cabeça, né? Alguns clientes também falam, ó, Jane, eu fico com você na minha cabeça, as coisas que você fica me falando aí para mudar, porque o aspecto psicológico tem muita questão comportamental também de fazer essas mudanças de pensamento, de forma de ser. E aí a pessoa fala, você não sai da minha cabeça às vezes, eu vou pensar e vou fazer daquele jeito errado entre aspas, porque nada é certo, nada é errado, né? Mas é daquele jeito que incomoda, que tá trazendo sofrimento, eu vou fazer de uma outra forma e já vem você na cabeça. Eu falo, nossa, a Juliana também já vem na cabeça, porque eu estou fazendo algo errado. Então, isso a gente ainda tem a sensação que tá fora, né? Eu falo que uma hora a gente vai conseguir colocar dentro, e esse colocar dentro são esses movimentos de, de superação mesmo, né? Então, eu fui no mercado, e aí você olha aquelas coisas e fala, não, eu não vou levar. Porque por mais que você fale, tem momentos que tem que ser assim, a gente tem que ser mais duro, né? Mais comportamental. Eu não vou levar, porque se eu levar, eu vou comer, né? É, tem momentos que a gente consegue, não, eu vou olhar para aquilo, a família toda come e eu não como. Mas tem momentos, principalmente no começo, que nós precisamos ser mais comportamentais e realmente restringir. Então, família unida é sinal de que as coisas vão conseguir prosperar. Então, todo mundo entra na onda. Então, é esse movimento que precisa acontecer. E isso vai fazendo a diferença para a gente conseguir realmente mudar essa alimentação com uma forma mais saudável, usando os aspectos emocionais a favor, não contra, porque senão eu uso só a parte ruim, né, da emoção, eu barganho comigo mesmo, né, ou eu culpo o outro, falo, eu vou mentir, não vou contar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ou a Eliane também deve ter sentido isso, eu não sei se ela sentia, porque na primeira clínica de hemodiálise que eu trabalhei, que ela também trabalhou como psicóloga em clínica de hemodiálise, mas a Dejane com certeza me confirma, eu tinha o mesmo uniforme da equipe multi, era o mesmo uniforme, a gente tinha um avental igual. Então, eu, a nutricionista e a assistente social. Então, quando eu entrava na sala, eles só viam um uniformezinho, eles tacavam a comida tudo debaixo dos cobertores.
E aí eu ia chegando devagarzinho e brincava, né? Eu falava assim, ó, eu não sou a Nutri, mas não é ela que tá na máquina, né? Não é ela que tá sofrendo as consequências aí da doença. Não adianta esconder a comida dela e pôr pra dentro. Porque nós temos, a Eliane falou que sim, que acontecia muito. Eles têm essa tendência, eles, puf, esse é o aspecto do doente crônico, né? Ele tem essa questão de fugir. E aí tô eu aqui junto, tá? Na luta. Tô eu aqui junto na luta. De fugir das suas consequências, das suas escolhas. E eu projeto nesse outro. Então, acho que esse outro que vai me impedir, né? Então, um amigo brincou também, que ele falou que ele não tem live, não tem Facebook, e que era pra me fazer uma pergunta. Olha, Dejane sem vergonha, ainda falou que oferecia comida para nutricionista, né? O quanto é difícil esses pacientes crônicos, né? Essas doenças. É, que ele fala, eu faço exercício, eu como um monte de fruta, mas eu continuo obeso, né? Continuo, na verdade, assim, ele brincou, né? Usou as expressões dele lá. Eu falei, porque a obesidade também é uma doença crônica, né, Ju? As pessoas não consideram ou não reconhecem, mas é uma doença crônica que existe um trato também muito importante desse conjunto. E aí esse efeito sanfona que sobe, desce da alimentação, do peso, né, que eu como, tento comer bem, aí Sim. emagreço, aí daqui a pouco eu subo de novo, engordo, efeito sanfona, vem esses reflexos dessa não mudança de hábito, na verdade, de não conscientização. Você acha isso também? Isso que você está falando é até um conceito bem engraçado, porque a gente fala o que, que é dieta, né, e o que é a reeducação alimentar, né? Quando a gente pensa na dieta, a gente pensa ali, a gente vai seguir, vai restringir a alimentação, vai mudar por um determinado momento, um determinado período, né? E vai conseguir aquilo. Então, eu vou perder peso, por exemplo, né? Às vezes, muitas vezes até uma perda rápida, dependendo de como for, né? Essa alimentação aí. E assim a gente, quando a gente está próximo de atingir, ou já atingiu, né, de uma certa forma, esse objetivo, nós voltamos com os nossos hábitos que a gente comia novamente. Isso a gente fala que é seguir a dieta, né? Que eu até brinco lá, né, com onde trabalho, né, que às vezes o pessoal vem perguntar, eu preciso que você monte uma dieta para mim, porque eu descobri que eu tô com diabetes, eu quero falar, não trabalho com dieta, eu trabalho com reeducação, né? Porque a gente precisa mudar os hábitos. A reeducação é o quê? É a gente ir mudando esses hábitos e construindo isso, nem que seja, né, devagar, aos poucos, mas é algo que não é para virar permanente, né? Não quer dizer que eu nunca mais vou comer um doce, que eu nunca mais vou comer um chocolate, né? A gente pode, né? Tem determinados momentos, mas é saber qual é esse momento, né? Quando que eu posso comer? Será que eu tomo, por exemplo, um refrigerante todos os dias, eu quero mudar meu hábito, eu vou conseguir mudar, né? Sou viciada aí num refrigerante, eu vou conseguir parar de tomar de uma vez, de um dia para o outro, para nunca mais? Isso é que se torna difícil. Agora, se a gente pensar, não, vamos reduzir aos poucos, né? Enfim, tem algumas estratégias, e aos poucos, e diminuindo e melhorando esses hábitos, aí sim, né, a gente vai estar fazendo uma reeducação alimentar. Né? É aí que está a diferença, né? Então, até a maneira da gente pensar. Então, quando a gente faz a dieta, é difícil, porque a gente restringe tudo de uma vez, né? Porém, quando a gente conquista aquilo, né? A gente emagrece, por exemplo, perdeu o peso, a gente quer voltar e acaba se alimentando e volta com os mesmos hábitos que nós tínhamos. Ou seja, não houve a mudança de hábito, né? Só houve uma restrição ali naquele momento, né? Naquele determinado período, né? E Então, é isso. Pode falar. não, eu ia falar que eu acho que isso é muito importante, principalmente porque é o que a maioria das pessoas fazem. A nossa tendência é essa, vai, restringe, né, se mata, aí tá, aí vai. E aí eu falo por mim, né, com os ciclos da obesidade sempre, aí muito exercício, aí de repente, não consigo mais fazer os exercícios. Por isso que é importante essa conexão com a sua essência, com aquilo que você gosta, porque você vai fazer um exercício que você gosta, você vai tentar fazer aquilo que te agrada, você vai tentar se conectar com o que
com que a sua rotina pode entrar. Eu gosto muito do refrigerante, mas eu vou tomar todo dia? Não, né? É difícil para mim, né? Como colocou, acho que a Dejane colocou, o refrigerante para mim é mais difícil. Então eu vou deixar, eu sempre, a Nutri, ela sempre restringe bastante mesmo, principalmente para os pacientes renais. Então às vezes eu tentava dar uma mãozinha, assim, mas e se for no dia da diálise, só um dia, né? Ah, são 4. Então tinha uma paciente que ela amava a fruta, mas ela comia demais e aquilo acabava com a diabetes, acabava com, né, com, com a questão da hemodiálise, do alimento. Porque, assim, algumas doenças crônicas que as pessoas não entendem, alimentos saudáveis, que a gente considera saudáveis, faz mal. Né? Então, quando a pessoa me pergunta, né, que eu ainda estou aprendendo, mas assim, mas como assim? Você estava comendo salada e estava fazendo mal? Ah, eu falei, fazendo mal. Então, porque alguns alimentos, mesmo sendo saudáveis, para quem tem algum certo tipo de doenças, precisa ter um olhar diferenciado. Então, é difícil para as pessoas de fora entender isso, né? E é difícil Uhum. para quem está ali e que gosta de comer. Então, eu tentava negociar. Eu lembro de uma paciente que eu negociava as frutas, porque era frutas demais para uma paciente renal e diabética. Então, eu dava uma negociada junto para que a gente conseguisse achar um meio termo. E se você pensa Uhum. que uma família de fora fala, ela está comendo fruta, a fruta é saudável. Então, por isso que é importante entender o conceito do estudo mesmo, daquilo que a gente tem, né? Da doença que está aí dentro do nosso movimento aí da vida. É importante fazer essa Uhum. consciência, porque é isso que vai fazer a diferença para realmente mudar esse hábito, né? Para que realmente consiga reconectar com um novo olhar, com um novo caminho. Sim, e um ponto que você, né, tinha tocado, falou lá no comecinho, né, eu volto trazendo, né, quando você me fala, né, que as pessoas em volta às vezes não entendem, né, então, que nem você deu exemplo, a salada, que é algo saudável, né, como assim a salada faz mal, né, é, então, a gente é muito importante, né, que quem tem, né, essas doenças, né, também tenha a participação da família junto, né, dos amigos, enfim, da rede, né, que está junto com ela, que convive com ela, né? Isso é muito importante. Né, a gente percebe, né, e eu vou falar dos pacientes com diabetes, porque é o que a gente acaba convivendo muito, né, e que, inclusive, né, muitos pacientes até renais são diabéticos, né? É, que às vezes a pessoa descobre, né, essa doença crônica e ela deixa ela não, ela passa, não pode comer açúcar, só ela não vai poder comer, por exemplo, o açúcar. Né? Enquanto a família inteira tá ali comendo, tomando refrigerante, comendo doce, comendo sorvete, comendo aqueles alimentos que aquela pessoa, em teoria, né, não pode se alimentar, né, como se alimentava antes, né, comendo todos os dias, né, com uma frequência muito alta, né. Então fica difícil isso. Agora, quando a gente tem aquele apoio, né, isso também ajuda muito, né, porque você vai evitar mostrar. E aí entra naquela questão do supermercado, né? Então, se eu não posso comer aquilo, vamos evitar comprar, né? Mas e se não sou eu que vou para o mercado? E se é meu filho, é meu marido, né? Enfim, é outra pessoa da minha família que faz essas compras? Como que eu vou conseguir me alimentar bem? Né? Então é muito importante essa rede também para a gente conseguir ter essa mudança de hábito, né? Sim, da família, né? A Vivi Barros Uhum. também colocou, né? O quanto a mudança de hábito faz a diferença. E é verdade. E realmente é algo interessante que agora eu só posso comer macarrão sem glúten. E meu esposo foi a última vez no mercado, ele trouxe o macarrão normal. Eu esqueci que agora a gente vai comer só sem glúten. Porque aí eu instituí que a família toda come sem glúten. Porque aí quando teve o dia da pressa que eu não consegui fazer o meu macarrão, e aí eu tive que comer o normal, porque eu fiz para eles, eu passei mal. Falei, então, agora é todo mundo comendo macarrão sem glúten.
Então, é ruim, às vezes ele é meio duro, né? Eu tô tentando achar qual é a melhor marca aí para que fica, ou é o espaguete, geralmente parece mais com o natural do que o outro, o canudinho. Então, eu tô Uhum. tentando se conectar, mas é um hábito mesmo que você vê como eu já estou há um tempo já fazendo esse acompanhamento, ele sabe, mas quem tá vendo no mercado era eu. E aí, quando ele foi, ele comprou de outro jeito. Por isso que eu acho que é muito importante ter essa consciência, né? Ter a família, né? Essa rede de apoio familiar para realmente fazer a Até a mudança. mudança. Uhum. Alguém tem alguma Isso. pergunta que gostaria de aproveitar? Queria agradecer a todos que estão aqui conosco. Aproveitar a Ju, também podem, né? Talharim de palmito. Podem perguntar também. Talharim de palmito também é bom, Vivi, é isso? Para a doença de Crohn. É, eu gosto, eu como com atum também. É. Só que eu só estou reaprendendo a se readequar e a comer esse macarrão sem glúten. Uhum. E é um aprendizado mesmo, porque quando a gente tem que. Aqui a Eliane colocou, né? Tem que pedir ajuda, porque tem que ter esse diálogo. É importante ter essa conversa com as pessoas, Muito importante. porque é isso que vai fazer a diferença para que a gente possa realmente. Ah, a Vivi também tem Chrome, bacana. Para que a gente possa fazer a diferença na nossa rotina de vida. É isso que vai fazer a mudança. Uma coisa também que eu gostaria de colocar, né, sobre os aspectos psicológicos da parte que eu gosto bastante, que eu atuo, que é da psicologia sistêmica, que é o olhar da constelação sistêmica, os adoecimentos dentro da nossa família, às vezes ele tem alguns aspectos relacionados ao sistema familiar. Então é muito importante também fazer esse movimento desse olhar, né, dentro desse sistema, desse adoecimento. O que é que está ali dentro do sistema que faz com que nós tenhamos alguns sintomas relacionados a essa doença em si. E isso vai fazendo alguns. Ah, tá. Não quis dizer que tem. Ah, tá. É a pergunta. Que é essa pergunta. Tá. É difícil de acompanhar esse negócio aqui embaixo, né? Mas a gente vai aprendendo. Tá difícil. Tô olhando aqui, a Dani tá mais rápida do que eu aqui. Ah, tô tentando aprender. Então, o quanto é importante fazer esse movimento em conjunto. Então, é na parte nutricional, é a parte psicológica, é a parte médica, é a parte da educação física. Então, quanto nós somos um todo, né? A parte espiritual, porque nós somos a tríade, mente, corpo e alma. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, que a gente tem que fazer o conjunto, que é esse conjunto que vai fazendo a diferença para que a gente consiga seguir em frente. Para um paciente renal pegar mais massa muscular, qual é o alimento mais adequado para colocar na refeição? Acho que a Juliana, depois você adiciona, Dejane, ela no seu Instagram, que aí ela pode dar uma pesquisada para te ajudar, né, para conseguir ver qual é a massa, né, qual é o alimento para o renal, que aí, Ju, já tem um desafio aí, ó, massa para melhorar a É, massa muscular. Ou você acha que dá para responder? explicando. Dá para responder. Na verdade, é uma pergunta até um pouquinho complicada. É, a massa muscular, a gente realmente vai ganhar mais quando a gente tem um consumo adequado de proteína, né? E um consumo e uma atividade física, né? Porém, o paciente renal, ele tem. Aí vamos lá para as restrições, né? São realmente as dificuldades. Então, dependendo da fase onde ele se encontra, vai precisar de uma restrição, né? Então, por exemplo, tá? Se é um paciente crônico, muitas vezes que não faz hemodiálise, normalmente a gente acaba precisando, a gente reduz, né? Uma das orientações, né, nas clínicas costuma ser reduzir
a massa muscular, a proteína. Já um paciente que faz hemodiálise, né, muitas vezes esse aporte proteico aumenta-se, porque na hemodiálise a gente acaba, né, o paciente perde muita proteína, tá? Então, realmente, na verdade, não tem como te dizer qual o alimento melhor, o alimento mais adequado. O que precisaria é entender em qual fase, né, você se encontra, né, para Ela é poder entender qual a quantidade de proteína que a gente poderia auxiliar. Né? E também, né, de acordo com a orientação médica, né, e junto com o educador físico, né, entender até que ponto, quais as atividades que eu posso fazer para ter esse ganho de massa muscular, tá? Então, assim, não consigo te dizer assim, ou não posso te dizer qual alimento em específico, não existe isso. E sim precisa entender em qual fase você se encontra para conseguir fazer esse cálculo e entender exatamente qual a quantidade, né, de proteína que você possui, qual atividade, se você estiver fazendo, né, para conseguir adequar isso, tá bom? ela colocou que ela está em hemodiálise, né? Ela tá, na verdade, ela já está há bastante tempo em hemodiálise. Ela tem quase 30 anos de hemodiálise. Então, tem Uhum. as sequelas que a gente fala ao longo do tempo do tratamento. Então, a perca da massa, da força, algumas dores, né? Sim. Que acaba ficando, deixando a gente crocante, como ela mesmo diz, né? Que croque para aqui, croque para lá. Então, são questões que precisa. É importante ter esse olhar, né? Mais pontual, mais próximo, né? Não deixar de buscar esses acompanhamentos, que muitas vezes nós ficamos mais, mas para quê? Né? Não preciso, né? O Google tá aí, né? Então, que o Google ajuda tudo, mas não é bem assim, né? Ou eu converso, mas para que eu quero psicólogo, né? A gente estava até falando ontem, né, na live também. Mas para que eu quero psicólogo? Eu tenho minhas amigas, mas não é a mesma coisa, não é essa a intenção. Na verdade, é ter esse olhar pontual para as suas questões, para aquilo que realmente a gente deseja focar e seguir, né? Eu não sei se a Vivi ainda está aqui, mas eu não entendi a pergunta dela. Se ela quiser repetir de novo, a gente vê o que a gente consegue responder, que ela falou do talharim com atum. Se alguém mais tiver alguma pergunta, tem mais alguma coisa, Ju? Não, uma coisa que eu queria, né, falar é da questão, como você, né, estava falando, a gente olhar, né, a gente precisa nos olharmos, né, e aí, né, veio a questão, né, nós somos pessoas, nós somos diferentes um do outro, né, isso é algo na nutrição que a gente precisa aprender muito, né? Então, um exemplo vamos pensar até nos gostos, né? O que eu gosto é diferente do que a Jane gosta, né? O que a Jane gosta é diferente do que cada um de vocês gostam, né? De consumir, de fazer, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa nós precisamos nos conhecer, né? E a partir daí se adequar, né? Com o que a gente tem, né? Então, indo pro lado da nutrição, né? Eu falo e não tenho vergonha, eu falo mesmo, meu alimento preferido é pizza, né? Eu amo pizza, né? Mas eu como pizza todos os dias, né? É... Não dá para comer pizza todos os dias, né? Então é a gente se adequar. Eu como, eu amo, não tem como eu tirar isso, né? Mas eu me adequo. Qual que é o momento que eu tenho que comer, né? E aí eu coloco a questão dos doces, por exemplo, né? Tem muita gente que ama doce, não sei se a Jane é uma delas. E aí, precisa? Você come mesmo doce todos os dias? Será que a gente não consegue mudar? Será que a gente precisa deixar? A gente não vai deixar de comer o doce, né? Que nem eu falo, acho que em momento nenhum eu falei pra Jane, né? Para de comer o doce, né?
que a gente foi é pensar em readequar isso. Diminuiu o Oi? açúcar, diminuiu o Mas eu açúcar. falei para o doce. É, Tá proibido o doce. é uma nutri muito delicada, essa minha nutri. Essa nutri é muito delicada, é uma bronca muito delicada. Não é uma bronca igual a minha, não. Quando eu tô nervosa, eu já mosco, o zoião sobe. Né? A Ju, não, ela é muito delicadinha. Não, vamos diminuir o doce. Não faça isso, não come fora da dieta. E a gente fala, tá bom, eu vou tentar. Né? E a Pri colocou, né, que ela é apaixonada pelo doce. E o quanto eu acho interessante a gente pensar que quando a gente come uma alimentação, por exemplo, após refeição, e tem esse desejo enorme de comer o doce depois, o que que eu substituo? Então, é uma fruta, né? Qual que é essa fruta que você pode substituir para você não ir para um doce, né, mais industrializado? Então, acho que isso é importante bastante também a gente tentar focar. E aí eu vou além disso, é entender, né, o porquê eu estou com vontade de comer esse doce. E aí a gente entra nas questões, né, de fome, né? Será que é fome, aquela fome fisiológica que eu realmente preciso me alimentar para ter força, para poder levantar, para fazer minhas atividades do dia a dia? Ou é uma fome que está vindo mais por questões emocionais, porque foi um dia muito puxado, porque eu tenho ficado muito ansiosa, porque eu briguei com alguém, né? O que que é? Por que que tô com essa vontade de comer esse doce, né? Então a gente e aí volta, a gente precisa, nós precisamos nos conhecer, né? E nos entender, né? Isso para saber o porquê que a gente está comendo esse doce, né? E E aí, não só o doce, né? sim. Aí acho que uma das técnicas, Ju, que a gente até trabalhou, né, no grupo de mulheres, que a gente estava junto, que ó, eu uso, viu, até hoje, até eu percebo que eu tô comendo assim, mais assim, e aí eu vou e paro, que é aquela que você falou do mais, não sei falar esse nome chique Mas aí. foi, sim. Isso. Então eu paro, dou uma respirada e já penso, por que que eu tô comendo? É a ansiedade que tá fazendo isso. Então para, respira, né? Observa o que você tá comendo, morde esse alimento de forma correta. Às vezes eu tenho até minha filha já, mamãe, ela fala, tá comendo rápido, né? Para tentar voltar e se conectar. Eu acho que esse é um passo bacana de dica que a gente pode deixar que é bem legal. A Ivy colocou, né, experimentar sabores, temperos, tempo suficiente para se acostumar, muda tudo, né? Depois que aprendemos a comer melhor, não conseguimos mais voltar aos antigos costumes, o próprio corpo reclama, e isso é verdade, né? Então, e aí, e esses depoimentos é bacana que as pessoas possam realmente ter essa informação que quando nós realmente mudamos o hábito, isso vai sendo gradativo. E não ter tanta cobrança, né? No meu caso, eu tenho, mas eu tento ainda diminuir o chicote com o meu brinco das costas, porque se você fica com tanta cobrança, você acaba trazendo outras consequências emocionais. E aí você não consegue fazer esse movimento de seguir em frente e de mudar esse hábito da forma correta. Virar aquele ciclo, né? Então, eu não posso comer aquilo, aí eu não posso, a gente se restringe, começa a ficar ansiosa, né? E aí chega uma hora que a gente acaba comendo. Na hora que come, vem aquele sentimento de culpa, né? E essa culpa muitas vezes até pode transformar em a gente querer comer mais aquele determinado alimento, né? Então vai virando aquela bola de neve, né? Inclusive é um ciclo até parecido na questão do emagrecimento, né? A gente restringe, restringe, restringe. Quando a gente consegue chegar lá naquele peso, opa, então a gente tem que saber como que a gente vai se alimentar, né? Será que a gente não tem que comer com moderação? Será que eu precisava ter parado de comer tudo aquilo de uma vez para chegar lá, né? Então vira aquele ciclo, né? Vai virando um ciclo sem fim e a gente acaba não saindo do lugar, né? E uma coisa que é legal também da gente pensar, né? É que a gente tem muito medo do novo,
né? Acho que tudo que é novo, né, a gente tem medo, E né? desconhecido, Eu, para né? entrar aqui na live, eu tava. Nossa, quanto tempo que a gente levou aí, Jane? Um mês para abrir, né? Foi um mês, eu Olha, enrolando, a Ju vamos lá. enrolando. É, a Ju me enrolando, que eu já pedi para ela, vamos falar da alimentação, né, das doenças crônicas, ajudar as pessoas a fazer. E ela me enrolando. Eu, Jane, mas eu não sei nem abrir o Instagram, não sei nem abrir isso daqui, né? E Ah, mas eu aí eu também não, não, graças à minha vamos amiga lá. Eliane, que me ajuda, eu também tô indo. É assim, um compartilha com o Uma outro, vai um ajuda ajudando o a outro, outra. para a gente seguir em frente e tentar, né? Eu acho que o que é importante, a gente está dando orientações generalistas, as pessoas têm que entender que é importante ter o seu acompanhamento mais pontual, mas que essas orientações podem te ajudar a seguir para algum caminho, né? A, ela falou que agora eu não preciso mais de ajuda, que eu já consigo, né? Mas a gente pode ir se fortalecendo. E esse fortalecimento da rede, que eu acho que é importante, porque eu tenho orientação do que eu estou falando de algo pontual, sério, que nós estudamos, que nós fazemos, nós trazemos questões para que realmente o mundo possa melhorar, para que as pessoas possam seguir em frente, para que a gente consiga transformar aí para a nossa vida de uma nova forma, né? De um novo jeito. Ter a coragem de escolher as coisas da nossa vida, mas de uma forma pontual e que eu vou seguir, né? Acho que esse é o ponto aí que é importante. Isso faz parte da minha vida, né? Então a doença crônica ela faz parte da minha vida, mas ela não é o todo. Ela fica aqui do lado, eu dou a mão e eu tô seguindo em frente. Confesso que muitas Uhum. vezes eu não queria isso, né? Porque a gente tenta fugir. Mas quando você aceita, quando você entende que faz parte, você vai tentando se adequar e vai tentando modular a vida de uma forma melhor. Eu acho que esse é o caminho, né? Encontrar uma qualidade de vida integral, né? Que é o que eu prezo de fazer esse movimento aí para tudo. Sim, é isso mesmo. A gente Olha, precisa. Oh, não, a gente precisa. E travou. travou, né? Travou? Voltou. Voltou? Até esqueci o que eu tava falando. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa voltar mesmo, colocar isso como realmente parte da nossa vida, mas não algo que é um empecilho, algo que vai impedir a gente de viver, né? É algo que a gente vai lidar junto e vamos lá, né? Mas não é por isso que eu vou deixar de ir numa festa, não é por isso que eu vou deixar, né, de trabalhar, não é por isso que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, né? É colocar isso junto, né? Para ter algo mais leve, né? Viver de uma maneira mais leve, né? Que eu Isso. vejo. E aí, oi, Cris. Não parece, Ju, mas a gente já está mais de 45 minutos na live. Para quem, Já foi né, rápido. as duas nervosas aqui para falar, mas conseguimos falar por um bom tempo. Daqui a pouco o Instagram derruba, né, como a Eliane fala. Eu quero deixar essa reflexão, né, para a gente se superar e a gente superar as nossas versões e tentar ser uma versão melhor de nós mesmos. Ter a coragem para aprender a administrar os nossos sentimentos, essas barreiras emocionais, né, esses conflitos que nos impedem de seguir para uma alimentação mais saudável, para uma vida mais saudável, mais natural possível e que a gente consiga nos aceitar numa nova realidade, né? Tanto na realidade da vida, quanto nessa nova realidade pós-pandemia, quer dizer, pós mais ou menos, né? É, que a vida pode sim fluir, que a gente pode seguir em frente. Agradecer todos que estiveram aqui conosco, todos aqueles que vão assistir depois, a audiência da Ju, né, em Toda essa peso. participação. Sogrão botou ótimas recomendações aí, da Norinha Japinha, a minha audiência também, agradecer. Como diz a minha amiga Eliane, então quem quiser seguir
né? A Ju pode seguir, ela está aí à disposição, faz atendimentos também online da nutrição. Também quem quiser me seguir pode ficar à vontade. Eu estou usando mesmo essas ferramentas como forma de comunicação para melhorar. A Mari falou que adorou, quer que a gente faça mais. Ó, já tem cobrança aí, né? Para fazer mais. Vamos fazer. Que a gente possa trazer dicas, né, para que a gente faça outras lives de outras. A Ju e eu somos parceiras, além de ser a minha Nutri. E, na verdade, vai ser da família, porque a minha filha daqui a pouco vai começar também. A gente só tem que arranjar um horário para atender a criança. E a gente vai juntando forças para que a gente siga em frente, para que a gente flua na vida, flua, né, e seja, tenha uma vida próspera e feliz, né? Porque a felicidade não está longe, na verdade a felicidade está aqui, né? Nós todos podemos ser felizes no hoje, né? Desde que a gente consiga aceitar e entender que as doenças, as dificuldades, elas fazem parte, mas elas não são barreiras para que a gente fique nelas, a gente pode transpor, né? É isso aí. Então, eu quero agradecer também, né, pela participação aí de todo mundo. Se precisar, me sigam, sigam a Jane, né? E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo aí também, pelo Instagram, pelo direct também, tá bom? E muita força aí para todos, muita luz, obrigado pelos coraçõezinhos e que possamos ter uma ótima tarde e um ótimo dia aí também. A Liane colocou aqui pra gente fazer uma live juntas. Vamos conversar sim, fazer. É isso aí, foguete, como elas colocam aí, parcerias de prosperidade para a vida. Depois eu te É isso passo aí. o contato, ou na Tá verdade o bom. Instagram até tem, né? Ah, eu tô antiga ainda. Não, eu te passo, imagina, aqui já tem todos os contatos, tá tudo aberto aí. Isso é verdade. Um Então tá beijo bom, para gente. todos, Obrigada. Beijo obrigada. pra vocês. Uma boa Tchau, tarde. tchau. Boa Tchau. tarde. Tchau.